Salve, salve, galera! E aí, o que vocês acharam dessa final da Copa do Mundo, hein? Entre Espanha 1, 0 Argentina. Bem, cara, para ser bem breve aqui, a Espanha mereceu ganhar esse jogo, mereceu o título. A Argentina não queria nada com nada, não jogou nada na final, né? E mereceu a derrota. Mas eu tenho uma crítica para fazer à Espanha, galera. A Espanha, ela demorou demais para fazer um gol, cara. Vencer por um gol só de diferença esse time da Argentina, que não jogou nada hoje, foi pouco, né? E a Espanha jogou bom tempo do jogo com um jogador a mais. Então, teria que ter feito mais, né, cara? 1-0 só ficou pouco. Só isso que eu tenho para dizer aqui pela parte da Espanha. Agora a Argentina não jogou nada e mereceu perder mesmo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ouvi-los agora, os comentaristas do Linha de Passe da ESPN Brasil, e saber aí o que eles acharam do jogo. Vamos lá. Meus queridos, vamos fazer o seguinte, aquela abertura curtinha de cada um, destaque de cada um do jogo, pode ser? Vamos lá, Bertozzi, vou girar dela pra cá. Vamos lá, destaque, a imposição da Espanha sobre os rivais, ela enfrentou os dois maiores craques da Copa, o Mbappé e o Messi, e mostrou que o coletivo, quando ele é bem treinado e quando ele é bem executado, ele pode ser maior que qualquer individualidade, né? Não que França e Argentina fossem só individualidade, mas eu acho que mostra que, mais uma vez, fica claro que o jogo vem acima de tudo, né? 8 jogos, 1 gol sofrido e seleção que leva pouco gol normalmente se dá bem no final e a Espanha comprova isso. Bem lembrado. E Messi e Mbappé no bolso, um em cada bolso. Foi isso aí. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Eu ia mais ou menos nessa linha, porque eu acho que a gente pode constatar que a Espanha não deixou uma semifinalista recheada de craques jogar futebol, porque a França quase não conseguiu jogar futebol. E a Espanha não deixou uma finalista com o melhor jogador do mundo, um dos 2 melhores da história, para não entrar em polêmica, jogar futebol. Eu acho que só isso já diz muito, né, do poder dessa ideia de jogo, porque a vitória da Espanha é a vitória de uma ideia de jogo e que mais uma vez triunfou. Vitor Birner, tudo bem, meu querido? Tudo bem, boa noite a você, Jean, Léo, Calçade, Pedro e Marra que vão estar com a gente, aos jogadores do esporte. Super breve. O toque de bola da Espanha, a capacidade de controle de jogo, dominou a Argentina e praticamente silenciou a fanática torcida argentina na arquibancada. Paulo Calçade, tudo bem, Calçade? Tudo bem, é uma vantagem imensa da Espanha que manteve o seu estilo do começo ao fim. Umas dificuldades que teve durante o Mundial, mas a partir do mata-mata a Espanha foi crescendo quando consegue inserir o Lamine Yamal no jogo e a Argentina diante da Espanha não conseguiu, simplesmente não conseguiu. Foram 20 chutes a gol da Espanha e 11 defesas do Dibu, 11 contra nenhuma de Unai Simon. Ou seja, a Argentina só chegou no momento que tinha perdido a Copa do Mundo, quando já estava 1-0 para a Espanha. Então é uma final que assim, não há o que dizer. Não há nada o que dizer para dizer, olha, Argentina nada. A Argentina foi realmente engolida pela Espanha e ao longo do programa a gente fala, por que Por isso que eu falo, poderia ter sido muito mais, né? Porque a Argentina não jogou nada e a Espanha, só a Espanha que jogou, né? Messi não jogou. Tem motivos. Claro, lógico. Não é porque ele não quis. Não, é porque faltou vontade. Ele não pôde jogar. Exatamente foi. Ô, Birner, curioso que ontem a gente estava conversando aqui sobre placares, percentuais e tal, e você falou, se a Espanha golear, eu não me surpreendo. Então, não te surpreendeu esse amasso? Não, assim, eu já imaginava que ia ser um jogo de enorme controle da Espanha. Mas com um amasso Quando eu especulava, eu falei, a única coisa que me assustaria seria uma goleada argentina. Porque eu não duvidava que a força mental da Argentina, vamos supor que a Argentina marcasse um gol. A Espanha com esse enorme domínio, conseguiu fazer um gol. Um gol. Imagina atrás do placar sem ter tomado nenhum gol na Copa do Mundo contra uma seleção muito experimentada e com um mental muito forte. Era uma hipótese do jogo. É óbvio que a tendência era a Espanha fazer o gol primeiro. Se a Espanha fizesse o gol, por outro lado, no primeiro tempo, inteira, com muita posse de bola, e obrigasse a Argentina a ficar correndo atrás, a tendência é que fizesse 2, 3 gols. Porque a Argentina conseguiu reverter situações contra o Egito, contra Cabo Verde, com a Suíça expulso, contra a Inglaterra covarde, aí é outro mundo. Aí é um futebol diferente, aí é outro mundo. Né? Aí a Argentina ia ter um teste que ela não enfrentou na Copa do Mundo e que eu acho ela não seria capaz de lidar. Por isso eu não teria ficado assustado se esse gol saísse antes, se a Espanha tivesse goleado. O andamento do jogo não me espantou.
O andamento do jogo ele foi muito previsível. Porque se a Espanha consegue ter controle de bola contra a França, contra a Argentina é muito mais fácil. Primeiro porque a Argentina não pressiona para tomar bola. A Argentina quer o contra-ataque, a Argentina quer fazer um gol na jogada aérea, a Argentina quer catimbar o jogo, a Argentina quer levar o jogo para um estilo de futebol que mais convém a ela, que é o estilo que a Espanha não gosta, que raramente uma equipe europeia está acostumada a lidar, e ela não conseguiu. Então, eu acho que assim, é um título assim indiscutível, não tem arbitragem, não tem nada a discutir. A Espanha, na primeira fase, jogou um futebol chato, onde faltava o complemento, a questão da construção mais. O Rodri cresceu, ela cresceu, e como sempre acontece na Copa do Mundo, quando seleções fortes vão esquentando, quando chegou a semifinal da Copa do Mundo, a Espanha passou a ter o melhor futebol da Copa do Mundo, que até as quartas era da França. E dali em diante, sobrou em ambos os jogos. O Yamal tinha razão, Jean, né? Agora no mata-mata, agora é que começa a Copa, agora é que vale. E foi assim, mata-mata da Espanha. É impressionante, né, cara? Pra quem viu, né, a Espanha estrear na Copa empatando com Cabo Verde, né? Todo mundo ficou surpreso. Nossa, cara, a Espanha não jogou nada, como assim? E bateu o campeão no final, né? Aquele ditado, não importa como começa, o importante é como termina. E realmente é, né? Foi assim o mata-mata da Espanha, mas repito, eu acho que foi a vitória de uma ideia de jogo e não a vitória dos craques que a Espanha tem ou tinha à disposição também e acabaram não aparecendo. Porque o Lamine Yamal fez uma Copa abaixo, o Nico Williams entrou e foi importante nessa decisão, mas estava claramente fora de forma, não estava em condições. E eu acho legal, né? Numa Copa em que a gente exaltou tanto os protagonistas, os craques, em que tanta gente apostou num craque ou em outro, alguns em forma, outros fora de forma, para ser campeão, para ganhar títulos, a Espanha apostou na ideia de jogo dela. Uma ideia já antiga, uma ideia já batida, mas que ninguém consegue combater. Né? Eu repito, a Espanha não deixou uma França que tem 4, 5, 6 craques jogar futebol. A França não conseguiu jogar futebol na semifinal contra a Espanha. A Argentina de Lionel Messi não conseguiu jogar futebol, não conseguiu acionar o Lionel Messi, né? Porque a Espanha ficava com a bola. Então eu concordo muito com o Birner quando ele diz, foi mais ou menos o que a gente esperava. Eu até escrevi isso pouco antes do jogo acabar. Cara, o roteiro foi o óbvio. O roteiro foi o óbvio. A Espanha ter essa posse de bola toda e não jogar, não deixar a Argentina jogar, era o normal. O que não era normal é ela precisar de 20 finalizações para fazer o seu primeiro gol. Meu Deus. Acho que essa é a questão. O Dibu tem os seus méritos também, né? Ele que começou meio discutível ali na fase de grupos, acho que foi melhorando. Não que tenha feito defesas espetaculares. E também quase entregou algumas ali hoje, oscilou, né? Mas eu acho que no fim das contas ele fez 11 defesas numa final de Copa do Mundo. Quer dizer, então ele teve o seu peso também para impedir que a Espanha tivesse ganhado o jogo antes, que tivesse ganhado no tempo normal. Que depois a gente fala da Argentina, eu provavelmente serei mais generoso até com a Argentina do que você foi na abertura, mas eu acho que o título está nas melhores mãos possíveis por tudo que a gente viu nessa Copa do Mundo e repito, porque foi a vitória de uma ideia de jogo, de um trabalho e um trabalho de décadas, né? Não é um trabalho que começou o ano passado, que começou no meio do ano, um lampejo de um treinador. Não, é um trabalho de muita gente, é uma ideia de muita gente que vai se confirmando. Que vem um trabalho gerando muito títulos forte. no ciclo inteiro, né? Isso, exato. Não é uma surpresa. Sim, título olímpico, sub-19. No título, quando precisar chamar o Marra lá, você avisa, Não, hein? pode falar, pedindo para eu aguardar ainda, então vamos que No vamos. ciclo de 2 décadas, você ganhar 3 euros e 2 Copas do Mundo é fantástico, né? Pô, é fantástico. espetacular. É um trabalho realmente fantástico, com diferentes treinadores, com diferentes gerações de jogadores. Claro que você tem no meio do caminho aí 2 Copas do Mundo decepcionantes, mas vai lá, no intervalo de 4 Copas, ganhar 2 e fracassar em 2 também, vamos combinar que não tá ruim, né? E nas Euros a Espanha quase sempre indo bem, chegando longe, brigando. É o sucesso de uma forma de jogar. Porque ela foi sofrendo algumas variações, ela foi ganhando mais alternativas, mas lembra o que o Jean falou, essa foi uma vitória mais 2010 do que 2024. Essa Espanha, ela bebeu muito da fonte de 2010. Essa levou um gol no mata-mata, aquela não levou nenhum. É mesmo. E era muito parecido o que o adversário não conseguia fazer. Naquela final, a Holanda ainda teve a bola cara a cara do Robin com o Casillas, né? Pra lamentar.
E vai lamentar por muito tempo, ainda até chegar em outra final, pelo menos. Mas a Argentina nem isso, né? A Argentina não pode lamentar nada, não pode reclamar nada. Se for pegar a ideia para ampliar a discussão, lógico que ela é difícil de ser executada. A gente pode olhar para o Manchester City do Guardiola nos últimos anos, a gente pode olhar para o Bayern de Munique atualmente, você pode olhar para o PSG, campeão europeu, cada um da sua maneira, não exatamente como a Espanha, com mais adaptações de acordo com os adversários, mas é um jogo baseado no controle pela bola, né? E ela vai agregando, porque quando muita gente faz uma linha do tempo do guardiolismo com a seleção espanhola. Mas a seleção espanhola, quando ela ganha a Euro em 2008, o Guardiola estava assumindo o Barcelona. Então, assim, já existia um processo ali com o aragonês. É claro que depois as coisas vão se encaixando e aquele... Se aproveitando do Barcelona. Pega o meio de campo todinho do Barcelona. Aí depois o time que ganha a Euro em 12, sem centroavante, com 6 meias, todos fantásticos, aí já bebe muito daquela fonte. Mas não era uma época em que você falava tanto de pressão alta, por exemplo, e hoje é um time que é capaz de, por que a Argentina não conseguia chegar perto do gol? Porque não é só porque a Espanha tem a bola, mas a Espanha tem uma capacidade de recuperar a bola também. Isso se viu contra a França e se viu de novo hoje. O Scaloni quis ter saída pelos lados, mas ele não teve saída por lugar nenhum. Porque a Espanha perdia a bola e já mordia para recuperar. Lá em cima. Então, assim, ou seja, já é sempre uma evolução sem perder o seu foco central, que é o meu jogo se desenvolve com a bola no pé. Eu acho outra coisa, né, também, se você pegar a Espanha que ganhou a outra Copa do Mundo, e eu não acho que ela jogou mais bola do que essa, ela é individualmente, para mim, mais talentosa, com jogadores mais especiais, principalmente no meio campo, do que tem a seleção, que também tem jogadores muito especiais. O Rodri é um jogador muito especial e jogaria naquela seleção com o pé nas costas. E se você observar também, eu acho que hoje, individualmente, os adversários são bem mais fortes do que eram em 2010. Bem mais fortes. Tem algumas seleções com muito mais jogadores talentosos que resolvem jogos, muito mais individualidades. Ou seja, a ideia vai se desenvolvendo até com jogadores que são muito bons. Para mim, o Rodri, por exemplo, ou é craque ou quase craque, assim, mas que ela funciona de maneira mais bem executada por conta de um coletivo mais bem trabalhado e não só por causa da possibilidade de ter craques no meio campo que fazem isso. Porque muito se discutiu, né? Com Xavi e Iniesta é fácil. Sim. Agora tem o Dani Olmo. E aí, como é que faz? Com o Dani Olmo e o Fabian Ruiz também é fácil. E são ótimos jogadores, mas de fato eles não são estrelas monstros desse como nível. Xavi e Iniesta. A gente tem que estar preparado para ver o futebol mudar no sentido, dar uma guinada. Então a Espanha, a partir lá de 2008, ela começa a adquirir um formato. Hoje, se você perguntar para um espanhol, hoje, como é que se ganha uma Copa do Mundo, ele vai te dar a receita de 2010, 2026, que é ter posse de bola. Ele não vai falar, ganhou 2 Copas assim. Então é uma Espanha hoje que também passa a formar jogadores com essa característica. E muitos times jogam assim. Né? O Barcelona teve um impacto muito grande em 2010 com todo o meio de campo dele. E ainda com o Xabi Alonso que jogaram no Real Madrid. Então é um estilo que a Espanha não acredita. Quando ela se distanciar deste formato, ela vai ter dificuldade. Quanto mais ela se aproximar, mais ela estará identificada com a vitória. Porque isso aconteceu nesses últimos anos. Né? Aconteceu com a França também. A França tem não é o da posse de bola, vamos ver agora com o Zidane, mas é um time com uma qualidade incrível, que também tem uma identidade assim, muito clara. E foi a grande final mesmo foi Espanha e França, né? Teria sido um jogo muito melhor hoje, Espanha e França. Mas caíram do mesmo lado e tchau. Então a Espanha tem essa característica, a França tem um jeito que ela construiu e assim, é legal passar. Nós não temos jeito nenhum hoje, nós brasileiros. Aqui não tem. A gente passou a Copa em busca de identidade. Lembra que a conversa era essa? E a Argentina, a identidade da Argentina é o Messi. Vamos ver. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou. É a luta pelo Messi. Agora, sem o Messi, será a luta pela luta. Porque não tem... Ela vai ter que ser um outro tipo de jogo. E tem bons atacantes lá. Com o Messi, mas é outro time. E hoje, este cara que personifica tudo, e foi assim ao longo do Mundial, o Messi tinha 8 gols e 4 assistências. Pô, o cara
gerou 12 gols no Mundial. E hoje nada. Com uma movimentação totalmente diferente, Totalmente. né? Os sprints do Messi, velocidade máxima, você não vai comparar com os jogadores mais jovens. O tempo que ele passa andando dentro de campo é maior do que qualquer outro jogador. Ele totalmente adaptado àquilo que ele pode oferecer. E ele não conseguiu, porque uma Espanha que conseguiu impedir isso muito bem. A Argentina volta com o Depou do lado direito, vai com o Nico Gonçalves do lado esquerdo e tem Enzo e McAllister. Né? Só que ao não ter o Paredes, você afunda aqui. Você traz Enzo e McAllister para jogar muito próximo dos zagueiros. E esses caras são muito importantes na aproximação com o Messi. Porque não era o Depou. O Depou estava preocupado com o Cucurella e em fechar o lado. Então o Messi ficou isoladão. Os dois caras que podiam se aproximar dele estavam muito preocupados de jogar nas costas, com as costas, porque o Oyarzabal sai da área, o Baena vem por dentro, o Fabian Ruiz pode carregar, conduzir por aqui também. Então é uma Argentina que ficou muito presa e, ao ficar presa, deixou o Messi livre, sem receber a bola. Então, e essa foi a tendência. Aí o que faz na volta, né? Ele coloca o Paredes, o Scaloni, justamente para liberar o Enzo e o McAllister, para poder se aproximar. Ele não consegue. Aí a criança flerta com a expulsão, né? Eles não conseguem. Passa batido, toma outro amarelo e poderia aí ter entra tomado a Espanha. vermelho. A Espanha, assim, dentro da sua conduta, ela não negocia. O único momento que ela negociou e mal foi quando ela estava com 1-0 nos últimos 10 minutos. E aí começou a tomar uma pressão. Fala, nossa, rapaz, cadê o time que pode tocar a bola? Quase que a Argentina ainda empata o jogo numa das coisas mais improváveis também por tudo que foi a partida. Poderia. Quase. Foi aos 118 minutos, já na prorrogação. Vamos rir? Vamos, galera. Tem muito meme aqui, cara. Os caras capricharam nos memes, tá? Veja os memes zoando a Argentina após o vice na Copa do Mundo. Vamos lá então, hein? Ó, vamos passar aqui rapidão, aqui são os melhores momentos. Aqui, ó, veja os memes. Começa agora, tá? Lamine Yamal dando banho no Messi. Quem não se lembra, né, daquela foto do Messi com o Lamine Yamal bebê, criança, né, ali na banheira, né? Quem não se lembra, né, galera? Temos mais aqui, ó. O que é isso aqui, cara? Ah, tem música, mas eu não sei o que é. Fogos, né, galera? Fogos, né, ó, de alegria, a alegria do povo, cara. Porque a Argentina perdeu o título da Copa do Mundo. É bem isso mesmo. Aqui temos mais um vídeo do jogo, não vou mostrar, lógico. Ó, eu nesse momento procurando criança argentina chorando. Vamos ver o que tem aqui. É o Xavi, né? Cara, esse cara aqui jogava muita bola no Barcelona. Aí, olha. Ó, raio laser, procurando. Eu achei meio sem graça isso aqui, mas tudo bem. Tá valendo. E aqui, essa criança está feliz e a Argentina está triste. Irmãozinho do Yamal, olha aí, galera. Essa criança tá feliz. Foi a Cazé TV que postou, né? Irmãozinho do Yamal, olha aí. Boa, garoto. Isso aí. Topzera. Vamos ver. Vamos ver aqui, galera. A Argentina achando que ia ter apoio da América Latina. Vamos ver. Ô, louco, pegaram pesado aqui. A Argentina imaginando que iria ter o apoio do Brasil, é burra, né, cara? Ó, glória, o bem venceu, Argentina fora, Enzo Fernandes expulso. Obrigado, meu Deus, tem aqui, né, esse videozinho. Olha aí. Boa. E aqui, né, temos o Torres. Olha aqui o cara rindo, né? Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é amor, caralho. Brasileiro fanático pela Argentina, aí não dá, né? Você não sabe o que é paixão, vocês não sabem. Vocês ficam torcendo aí pra um time aí que fica se vendendo. A gente ama a Argentina. Se fudeu. Olha aqui, galera, essa aqui pra mim é a melhor, tá? É o melhor meme, ó. Toma teu banho agora, Lionel Messi. Tropa do Yamal que tá na pista, olha aí. Que legal, né, cara? Inteligência artificial, quando é usada
Pra fazer esse tipo de humor é muito bom. Legal demais. Olha aqui o Fernando Torres, galera. Olha, de Superman, né? Quem não assistiu o filme do Superman? Eu esqueci o nome. É o Superman. Agora eu não vou lembrar o nome do filme certinho. Olha aí, todo mundo passando a mão, né? Todos os países. Bacana. Lamine Yamal, bola de ouro. Olha aqui, cara. Messi é encontrado aluado após perder a final da Copa do Mundo. What's wrong? What's wrong with you? La 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 la! La 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 la! What the? Ai, que é isso, cara? Que ridículo. Ai, meu Deus do céu, olha aí. Meu Deus do céu. Argentina sendo vice no último ano do Messi. Narcos, né? Quem já assistiu Narcos? Pablo Escobar, tá? Esse Narcos aqui é da Netflix, né? Todo mundo soltando fogos. Argentina, tu morreu. Tem direitos autorais essa bagaça, hein, velho? Tem direitos autorais essa bagaça, hein? E esse aqui, ó, eu vendo a Argentina sendo vice. Alegria total, né? Ou tristeza pura, né? Tá muito triste, né? Leonardo DiCaprio com a camisa aqui da seleção da Espanha. Olha aí. Tem mais? O aluno ganhou a final do professor. Temos aqui o Lionel Messi com Yamal Bebê, com a taça do Mundial. E essa aqui, galera? Cucurelha com Lionel Messi. Ai, que legal, cara. Que engraçado. Acabou. E teve confusão, teve briga no final, né? Meu Deus, os caras não aceitam perder mesmo. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Fui.